noite, meus irmãos. Que alegria, mais uma semana a gente se encontrando para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo semanal, em que a gente pode falar de diversos temas e poder analisar melhor algumas questões. E aí, mais uma vez eu digo, as sugestões de vocês sobre os temas para serem tratados aqui nesse canal são muito bem-vindas. É importante que a gente faça essa troca para que a gente possa realmente atender, né, aos interesses de cada um. Então, nosso tema da semana, eu escolhi falar sobre Deus. Deus. Quem é Deus? O que é Deus? É importante parar para pensar e analisar quais são os conceitos que temos a respeito, qual foi a construção que fizemos a respeito de Deus, né? Com a influência da sociedade, da família, das religiões já existentes. Como enxergamos Deus? Que significado tem Ele na nossa vida? Existem muitas formas de ver Deus e a gente tem que perceber qual é a nossa, como percebemos Deus, como Ele atua na nossa vida, como nos conectamos a Deus. Bom, importante então, vamos analisar a questão do significado etimológico da palavra Deus. A palavra Deus, theos, vindo do grego, o grego clássico, né, que vem de Deus. Do latim Deus também, que se falava Daos, e que se adotou, né, na língua portuguesa como Deus, nessa proximidade. E que significa isso? Que significa uma entidade superior ou um ser supremo. E aí, se a gente for buscar no dicionário, que significado tem a palavra Deus? É um substantivo masculino, em referência à religião ou à teologia, é dado significado para um ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só. É a causa necessária e o fim de tudo que existe. Também é colocado como significando para as religiões primitivas, tendo uma designação como assim, dadas as forças ocultas, as forças sobrenaturais, os fenômenos naturais também, né? E a espíritos mais ou menos personalizados, assim, que conforme cada cultura, cada povo ia atribuindo significados diferentes, como, por exemplo, os índios aos deus sol, da lua, os fenômenos, né, do trovão e tudo mais, assim como lá na Grécia também tinham os deuses. Aí existem formas diferentes e culturais que influenciam nessa percepção de Deus. E essas informações eu busquei no dicionário para que a gente pudesse entender numa questão mais formal dentro da língua, né? Porém, dentro da doutrina espírita, se nós pegarmos o livro dos Espíritos, a questão número 1 é: o que é Deus? E a resposta vem muito simples, né? E extremamente abrangente e também muito complexa. Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Está lá, está escrito no livro dos Espíritos. E aí a importância da gente também ler, né, a nossa bibliografia. A gente tem tanta informação, é importante que nós, enquanto espíritas, possamos ler, estudar na bibliografia trazida por Kardec. Nós já temos muitas coisas para estudar, muito mesmo. É para muitas vidas, nenhuma existência só é o suficiente para estudar e se aprofundar nesse conhecimento, né? Porque, inclusive, podemos ler, mas aprofundar, esmiuçar todas as ideias que são contidas, né, nessa obra trazida por Kardec é algo para muito tempo, para muita evolução espiritual, para que a gente possa atingir os níveis que ali foram trazidos, né? Então é importante a gente estar sempre repetindo e relendo e buscando compreender cada vez um pouquinho mais. Então, já que Deus é o Criador, a criatura, que a gente tem muitos atributos, como eu falei ali no início, né, que ele é infinito, que ele é eterno, que ele é sobrenatural, ou seja, ele não é humano, né, é algo que não tem fim.
Então, ele existe por si só. Então, são vários atributos, virtudes, né? Ele é a causa necessária, ele é o fim último de tudo que existe. Então, nós cremos, o homem ele tem essa tendência, essa necessidade de crer em algo que está acima dele, porque já é um princípio do próprio espírito reconhecer que existe um Criador, que o criou, né? Que o fez existir. Então, já está dentro de nós, está impresso em nós esse reconhecimento natural de que existe um Deus. Só que a forma como se vê esse Deus é que vai variando de cultura para cultura. E aí o que importa é, não nos cabe julgar como cada um vê, porque o que importa é que Deus é um só. Deus é um só. Então nós precisamos perceber a Deus e buscar a verdadeira face de Deus. E aí cada um vai ter o seu caminho, a sua trajetória de como perceber e encontrar. Ainda no livro dos Espíritos eu gostaria de trazer, onde se falam dos atributos da divindade, né? Na questão 10 fala, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E aí os Espíritos respondem, não, falta-lhe para tanto um sentido. Ou seja, a gente tem que criar uma capacidade, desenvolver um sentido que permita que a gente compreenda a Deus. A questão 11 fala, será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E aí é respondido da seguinte forma, quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. Ou seja, nós vamos buscar a perfeição, eliminar a obscuridão que a matéria, as limitações que o fato de estarmos na matéria, né, nos impõe, e que a gente exatamente trilhar o processo da evolução. Aí sim nós vamos conseguir compreender, nos aproximar, né, de compreender Deus. Inclusive Kardec faz um comentário a respeito dizendo a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem se confunde muitas vezes com a criatura. Então, o homem faz aquela referência do que ele conhece, então ele conhece ao homem, então o homem confunde a Deus com a criatura, então traz aquela imagem de que Deus é um ser como o homem, né? Humaniza a Deus, e Deus não é humano, a gente já sabe. Então a gente precisa sair dessa infância, fazendo o que a gente imagina. Nesse sentido, o que quer dizer? Significa que a gente imagina que Deus é aquele velhinho de barba branca, sentado lá no meio das nuvens, lá num trono, cuidando de tudo, vendo o que está acontecendo aqui embaixo. E essa é uma imagem infantil de Deus, né? A gente já não pode mais, já passamos dessa fase, a gente já compreende que Deus é de uma natureza superior, é o Criador supremo, onisciente, onipresente, que está em tudo, né? Está inclusive dentro de nós, isso é muito importante. Ele também fala aqui, Allan Kardec, que à medida que o senso moral do homem, né, se desenvolve, o seu pensamento vai penetrando melhor a fundo nas coisas, aí sim ele vai fazendo uma ideia mais justa de Deus. Ou seja, em resumo, vamos falar bem claramente, dependemos do nosso processo de aperfeiçoamento, da nossa caminhada rumo à evolução pessoal, que o nosso espírito se desenvolva, que a gente se desprenda das imperfeições humanas para que a gente possa compreender a Deus. Enquanto a gente estiver apegado alimentando o nosso ego, nós não vamos ter condições de compreender e perceber a Deus como Ele de fato é, né? Então, é esse o processo, é isso que a gente precisa entender, é isso que eu gostaria realmente de trazer hoje aqui, para a gente poder pensar a respeito. Então, a questão 12 também, que é muito importante, é: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? E aí os espíritos respondem: sim, de algumas. O homem se compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Então, mais uma vez,
os espíritos vêm respondendo a Kardec dizendo que é necessário uma elevação, é necessário que se desprenda desse peso material, dessa cegueira que obscurece a visão do espírito. Então a gente precisa adquirir condições, adquirir capacidade de ver. Enquanto a gente se apegar ao que é material, se apegar às nossas imperfeições, a gente não vai ter condições de perceber a Deus. E Deus, então, com esse conceito de ser supremo, de que ele está presente em todas as religiões, existe esse ser superior, né? Então ele é sempre, geralmente ele é definido como um espírito infinito, como eu falei lá no início, eterno, criador e preservador do universo. E aí existem religiões como as monoteístas, que são religiões que creem em um só Deus. Então, é um Deus que existe. Isso começou lá no zoroastrismo. Então, Zoroastro, que era um profeta lá na antiga Pérsia, ele é o que se tem registro de que ele foi o primeiro, né, a adotar essa crença de um só Deus. Atualmente, no mundo, existem as religiões monoteístas mais, digamos assim, as mais destacadas seriam o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Aí nós temos outras formas, né, de crenças também. São as enoteístas, que são comprometidos com um Deus, mas eles aceitam outros deuses. Então, assim, existem muitos deuses e eles escolhem um como seu preferido, e o que para quem ele vai se dedicar, mas eles não renegam os outros deuses. Então, os gregos eram assim, tinha Zeus, que era o deus, digamos, maior, e tinham outros deuses. Então, eles escolhiam um desses deuses para crer. Então, era o deus daquela família, daquele clã, era aquele deus o mais importante para eles. Mas eles não diziam, não existe mais nenhum além desse deus. Eles aceitavam com naturalidade, com tranquilidade a existência de muitos deuses, mas elegiam um para si, para sua família, entendem? E existem os politeístas, né, que é a crença que é até bastante fácil de confundir os enoteístas com os politeístas, mas basicamente no politeísta eles têm adoração a mais de uma divindade, que seja ela do gênero masculino, feminino ou até de um gênero indefinido. E aí cada um é considerada assim, uma entidade individual, independente, e aí eles cada um cuida, digamos, de um departamento, mais ou menos assim. Então são muitos deuses e aí é muito comum no budismo, no confucionismo, taoísmo, shintoísmo e religiões tribais, né, africanas, americanas, indígenas, assim, que tem esse cultuam muitos deuses, né, ao mesmo tempo. Cada um com uma determinada função. Esse é o deus disso, o deus daquilo. E aí a gente tem também, dentre muitas, eu não vou citar todas pelo tempo, né? A gente tem o ateísmo. O ateísmo é exatamente uma doutrina ou uma atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus. Que as pessoas se apegam filosoficamente em questões científicas de inconsistência de qualquer saber ou sentimento direto ou indireto, indiretamente religioso, sobre que se faça referência a uma fé, a uma revelação e algo que propõe alcançar uma divindade, sabe? Com uma perspectiva sempre assim, muito racional, muito argumentativa, não existe, porque então sempre se apoia em questões muito científicas e filosóficas para afirmar a não existência de Deus, que não existe essa divindade que se fala, que as pessoas têm fé e muitos acabam descambando para um fanatismo, né, que já é exatamente o oposto do que se espera. Isso é uma infantilidade, é algo que atrasa o desenvolvimento de cada um. E é exatamente a proposta que a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, vem trazer para a gente. É a fé raciocinada, utilizando a razão, utilizando a espiritualidade de cada um e a razão de cada um, para que possa, de uma forma harmônica, de uma forma inteligente, que se você possa construir
a sua conexão com Deus, você possa compreender o seu lado espiritual e o seu lado humano. Então tudo é equilíbrio, a gente tem que buscar essa compreensão dentro de um equilíbrio, nem muito do lado de lá, nem muito do lado de cá. Nós precisamos encontrar um meio do caminho de equilíbrio para que a gente possa compreender a Deus. E aí, como nós já percebemos, para a gente só fazer um fechamento aqui, é que Deus está onde nós vamos trilhar um caminho de busca, de descoberta, de autodesenvolvimento, porque Deus, por ser amor, Ele quer o melhor para os seus filhos. Então tem uma frase que fala: Deus é bom o tempo todo. Isso está em Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E aí nós chegamos em algo que é muito importante, é estar em estado de graça, de gratidão e de oração. É elevar o nosso espírito, é elevar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, é vibrar numa energia positiva, uma energia de elevação, é não nos deixar abater, apesar das dificuldades, dos desafios, porque todos vivemos aqui. E como eu já falei em outro vídeo, são as dificuldades, os desafios que nós passamos que nos fazem crescer, que nos empurram. Não são eles que devem nos paralisar, eles devem nos impulsionar para que a gente possa superá-los e aí sim, mais fortes, e agora com um novo aprendizado, a gente possa ir para a próxima lição. Então, força, coragem, mantendo-nos sempre em estado de gratidão, de oração, e que a gente possa realmente estar sempre trabalhando o amor por nós, o amor pelo nosso semelhante, e isso tudo vai fazendo com que a gente se conecte ainda mais com essa energia superior chamada Deus. Não quero me estender além do que já foi. Muito obrigada, o meu carinho a cada um. Muito obrigada por ouvirem essas palavras. Eu espero realmente estar falando de uma forma muito clara e que possa realmente trazer alguma coisa para a gente compartilhar. O meu carinho, até a próxima semana. Um beijo em cada um, esse beijo virtual, mas recebam um abraço bem apertado, e esse beijo que é a maior vontade de poder dar um beijo e um abraço em cada um que está aqui ouvindo. Até a próxima semana.